ao longo do livro, todas as pessoas que se encontraram com Jesus, elas falaram dele de maneiras diferentes, disseram que ele era várias coisas diferentes. João Batista disse que ele era o Cordeiro de Deus. André disse que ele era o Messias. Filipe disse que era aquele de quem Moisés escreveu. Natanael disse que ele era o Filho de Deus. Quem mais? A mulher samaritana disse que ele era o Cristo. Os samaritanos disseram que ele era o Salvador do mundo. Pedro disse que ele era quem tinha as palavras da vida eterna. Marta disse que ele era o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. O cego disse uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo, o Senhor me curou. O que mais? Pilatos disse aos judeus: esse aqui é o rei de vocês. E Tomé disse no final: meu Senhor e meu Deus. Então todo mundo que teve alguma experiência com Jesus ao longo do livro se referiu a ele como Salvador, como Messias, como Cristo, como Rei. Todo mundo teve encontro com Jesus e testemunhou sobre ele. Mas será que teve alguém que testemunhou sobre Jesus mesmo antes dele ter nascido? Será que é possível ter algum personagem da Bíblia que testemunhou, que falou sobre Jesus, que esteve com Jesus mesmo antes de Jesus ter nascido? Tem um personagem que Jesus fala, e nós vamos ver quem é. Vamos lá para João 8, verso 56. Porque toda testemunha é uma pessoa que está presente no momento do evento, no momento do acontecimento. Mas será que teve alguma testemunha de Jesus antes de ele nascer? Muitos anos antes dele nascer? João 8, 56. João capítulo 8, verso 56. Aqui Jesus está falando com os judeus, está discutindo com os judeus. E aí o que é que Jesus diz? Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos, você viu Abraão? É o verso 58. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Amém? Então vamos entender isso aqui. Jesus disse que Abraão se alegrou em ver o seu dia. Que dia é esse? O que vocês acham? Jesus está falando de que dia aí? Abraão viu o dia. Que dia é esse? Viu toda a trajetória de Jesus. O que mais? Abraão se alegrou em ver o dia de Jesus. Que dia era esse? Abraão teve uma visão e ele viu o dia da morte de Jesus, o dia do sacrifício dele. Só que, como os judeus disseram, os judeus viraram onda aqui: você tem 50 anos, você chegou a ver Abraão? Abraão morreu há mais de 2000 anos, como é que você chegou a ver ele? Então, como é que Abraão era uma testemunha de Jesus, sendo que Abraão veio milhares de anos antes de Jesus? Milhares de anos antes de Jesus nascer. Em que ocasião Abraão teve essa visão e ele viu a morte de Jesus? Exatamente como Fátima disse. Vamos ver em que momento da vida de Abraão ele teve essa visão da morte de Jesus. Vamos lá para Gênesis. Vamos destrinchar essa história. Gênesis 22. Estela está perdida? Gênesis 22 tem aqui a famosa história daquela prova de fé de Abraão. Então aqui, vocês todos lembram dessa história? Abraão, depois de muitos anos, depois da idade avançada, Deus deu a ele um filho. Ele teve Ismael antes, mas depois nasceu Isaac, que era o filho que ele tinha mais amor. Era o filho único dele. Aí foi Deus para Abraão: vá lá e sacrifique ele. Sacrifique seu filho, seu único filho que você ama. Se fosse qualquer um de nós, qualquer outra pessoa,
iria estranhar esse pedido. Isso aí não é Deus falando, isso aí é o demônio. Como é que eu escuto uma voz para sacrificar meu filho, meu único filho que eu amo? Mas como Abraão conhecia a voz de Deus e era amigo de Deus, Abraão sabia que aquilo era uma ordem do seu Deus, do seu Criador. Então Abraão foi, mesmo relutante, mesmo com o coração ali doente, levou Isaac para ser sacrificado. E aí vocês conhecem a história. Isaac foi obediente, Abraão também, e no momento do sacrifício, olha o que aconteceu. Na hora que Abraão ia descendo a faca, ao verso 11 e 12: mas do céu o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho, o seu único filho. E agora no verso 13: Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Amém? Então essa história é muito conhecida, é uma história maravilhosa, mas é nesse momento aqui em que Abraão testemunhou de Jesus. Como foi que isso aconteceu? Nesse momento aqui, que ele estava prestes a dar a vida do seu filho, a sacrificar o seu filho, Deus aparece, interrompe e mostra aquele carneiro preso ali nos arbustos. Naquele momento, Deus mostrou para Abraão uma visão do futuro. Deus disse: Abraão, assim como você está passando por essa dor e está sacrificando seu filho, um dia eu também vou passar por essa dor. Ele mostrou para ele Jesus na cruz, morrendo por toda a humanidade. Então ele disse: olha, essa dor que você está sentindo, um dia eu também vou sentir. Assim como seu filho está sendo sacrificado hoje, um dia o meu filho também vai ser sacrificado. E através dele, todos vão ter a chance de salvação. Então Abraão viu o futuro, viu o sacrifício de Jesus e ali ele creu. Então por isso que Abraão, ele olhou para o futuro e teve esperança. E Abraão também profetizou, né? Quando Isaac perguntou: meu pai, aqui está a lenha, o fogo e o cutelo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Aí ele disse: Deus proverá para si o cordeiro. Exatamente. Então Abraão já profetizou que no futuro Deus ia prover o cordeiro. O próprio cordeiro de Deus, que é Jesus, vinha para sacrificar pela humanidade. Então por isso que Abraão, ele foi uma testemunha de Jesus. Oi? Exatamente. Só ele, só o sacrifício dele já. Aquilo foi só um teste, só uma prova para ver até onde ia a fidelidade de Abraão. Se ele ia apresentar uma desculpa, se ele ia resistir. Mas Abraão. Com certeza. Com certeza. Vocês lembram de outro momento em que Abraão passou por um teste de fé? Bem antes disso aqui. Esse aqui é o mais conhecido, esse de Gênesis 22. Mas tem um outro episódio, bem lá no começo, que Abraão também passa por uma prova de fé. Vocês lembram qual é? Pode ver. Ele com a família, o seu pai, Olha aí. Essa foi a primeira prova de fé. Foi logo a primeira vez que Deus falou com Abraão, já foi fazendo uma prova. Olha como Deus é. Deus já não chegou de mansinho. A primeira vez que Deus falou com Abraão, já foi provando ele. E como foi essa prova? Disse: olha, sai da sua terra, que você gosta tanto, do meio da sua família, que Abraão, ele era rico, então você pode imaginar que a casa dele, o lugar onde ele cresceu, era um lugar muito confortável, um lugar bom de se viver, uma terra fértil, uma zona de conforto, um lugar tão maravilhoso, porque lá nessa terra de Ur, ela ficava na beira do rio, então era um lugar verde, era um lugar que dava para ele viver, ele e a família dele para sempre. Então Deus disse: ó, deixe tudo isso para trás, deixe toda a sua família, todo o seu lugar onde você cresceu e vá-se embora para uma terra que eu vou mostrar para você. Já pensou você juntar seus cacarecos e ir sem saber para onde vai? Mas a luz eu acho que é a mais forte que eu fiz. Essa aí já foi a prova final, essa foi a prova inicial. Mas essa prova, mesmo sendo assim simples, ainda é difícil você seguir. Junte tudo que você tem e sai por aí sem saber para onde vai. Sem saber para onde
Você acha difícil? É. Você depois se adaptar, tentar crescer de novo. Vai que Deus levasse ele com uma terra que não tivesse verde, que não tivesse água, uma terra seca, né? Foi exatamente o que aconteceu. Então, esse de hoje está rendendo essa história de hoje. Então, como eu disse a vocês, Deus não ia tirar Abraão daquele lugar e levar ele para uma terra seca, para um lugar inóspito, um lugar onde ele teria que começar do zero. Deus recompensou a fé dele. Deus levou Abraão para a terra mais fértil do mundo, que é a terra de Canaã. A terra de Canaã é um lugar 1000 vezes melhor do que o lugar onde ele estava antes. E lá Abraão se estabeleceu. Até que manava leite e mel. É uma forma de dizer que era até bastante fértil. Você plantava, dava. Você... Foi ele e a família dele. Ele, a família, os servos, foi todo mundo junto. Mas imagine agora como terá sido o pensamento do povo que foi com ele. Rapaz, ele está seguindo esse homem, ele pergunta para onde é que ele vai, ele não sabe, como é que a gente vai? Ele vai para onde? Eu não sei não, só sei que ele está indo aqui. Já pensou? Então, foi uma fé dele e também uma confiança no povo dele, né, da família dele, que se arriscou em ir atrás, seguindo ele. Então, por causa disso, nós vamos ver o que é que diz lá em Gálatas. Gálatas, lá no Novo Testamento, tem Romanos, 1 e 2 Coríntios e Gálatas. Gálatas 3. Gálatas, capítulo 3. Os judeus, no tempo de Jesus, eles viviam se orgulhando, viviam se achando, porque eles eram os descendentes de Abraão. Eles viviam dizendo isso: a gente é a descendência, a gente veio depois de Abraão, nós somos a família dele. Só que Jesus ele vai trazer uma nova definição sobre o que é ser descendente de Abraão. Será que é só ter o mesmo sangue? Será que é só vir da mesma família? Qual é a característica de Abraão que faz com que qualquer pessoa possa ser descendente dele? Gálatas 3, verso 6 diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído ou imputado para a justiça. Abraão creu de verdade, Abraão confiou. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Então todo mundo que tem fé, que confia em Deus, pode ser chamado filho descendente de Abraão. Gálatas 3, verso 7. Todos aqueles que têm fé, que confiam em Deus, são descendentes dele. Aquele povo judeu, aquelas pessoas ali que diziam que eram descendentes de Abraão, que se achavam o povo escolhido, eles não acreditavam em Jesus. Sabiam disso? O próprio povo de Deus, o próprio povo de Israel, que foi o povo para onde Jesus foi, não acreditava nele. E no livro de João a gente vê várias vezes isso. Jesus falava com os judeus zombavam dele, desacreditavam dele. Mas aí Jesus encontrava fé aonde? Num centurião romano, na mulher samaritana, naquela mulher cirofenícia, aquela mulher que era estrangeira.
Jesus encontrava mais fé no povo que não era de Israel do que no próprio povo de Israel. Porque aquele povo convivia, né? Via, e a gente aqui não vê, não tem mais fé. É. Não é isso, né? Era aquele povo que do mapa mediado, as coisas, não é verdade. Pois é. Então aquele povo de Israel, eles se achavam demais. Eles se achavam tão merecedores, tão dignos, um povo tão especial, que eles não davam atenção à mensagem de Jesus. E por causa disso, Jesus disse: ó, todo mundo que tem fé no mundo inteiro pode ser descendente de Abraão, porque compartilha da mesma fé que ele teve. Então, por isso Jesus disse isso. Então Abraão foi um testemunho de Jesus. E agora nós vamos lá para João 12. Vamos ver outra pessoa que testemunhou. João 12. Já vimos Abraão, e agora nós vamos ver uma mulher do tempo de Jesus. Como foi que ela testemunhou sobre Cristo? Aqui uma história bem bonita, uma história bem conhecida. João 12, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro de perfume. Então olha aqui, quem era essa Maria? Aqui no contexto dessa história de João, ela era irmã de Lázaro. No capítulo anterior, no João 11, conta a história da ressurreição de Lázaro. Então, Maria estava muito grata a Jesus, ela estava muito agradecida. O seu irmão tinha morrido e 4 dias depois Jesus chegou e trouxe ele à vida de novo. Então ela estava muito feliz. E para demonstrar sua gratidão, ela pensou: não, se eu disser só obrigado, não é bastante. Se eu só abraçar ele, não é o suficiente. Eu tenho que dar alguma coisa para demonstrar o meu amor, a minha felicidade que eu estou sentindo. Eu preciso fazer isso de alguma forma. Então ela juntou dinheiro para ir atrás de um presente para poder dar a Jesus. E ela juntou durante o ano inteiro. Esse perfume que ela comprou era o preço de... é como se você juntasse o pagamento diário durante o ano todo. E ela juntou aquele dinheiro e comprou esse perfume, que era um perfume raríssimo. Esse perfume que ela comprou aqui. No verso 3 diz: um frasco de perfume de nardo puro. Em outros evangelhos diz que era um vaso de alabastro. Era um perfume usado apenas para os reis. Você não ia na rua e comprava esse perfume, era um perfume caro. Era um perfume muito raro e caro. E ela passou o ano inteiro juntando aquilo. E alguns estudiosos dizem que aquele dinheiro que ela juntou é o dinheiro que hoje seria usado para comprar uma casa, um resort na beira do mar. Era uma coisa caríssima. E ela investiu esse dinheiro, disse: eu vou comprar um perfume digno para entregar a Jesus. E ela não só deu de presente, ela derramou aos pés de Jesus, ungiu os pés e enxugou com seus cabelos. E se você conferir essa mesma história nos outros evangelhos, mostra que Maria também era uma mulher pecadora, ou seja, era uma mulher que foi salva por Jesus de várias maneiras. Ela tanto estava agradecida por Jesus ter ressuscitado Lázaro, como agradecida por Jesus ter libertado ela da sua vida de pecados. E ali ela demonstrou, ela se extravasou ali aos pés de Cristo. Mas qual foi a reação das pessoas quando ela fez isso? Será que as pessoas aplaudiram? Disseram: parabéns, você fez que atitude linda essa que você teve? Como foi que as pessoas reagiram? Olha o verso 4. Criticaram, exatamente. E olha quem foi que criticou. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos,
aquele que estava para trair Jesus disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Aí eu gosto que a Bíblia, ou melhor, o próprio João ele era meio fofoqueiro, assim. Ele percebe lendo o livro que ele tinha uns traços da pessoa fofoqueira. Porque ele poderia ter dito essa frase aqui e ter deixado a gente no suspense. Por que será que Judas disse isso? Mas aí olha o que é que João escreveu, verso 6. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Olha aí. Então o apóstolo João, que escreveu esse evangelho aqui, ele já disse logo. Ele fez essa pergunta aqui, gente, leitor, não é porque ele estava se importando com os pobres, porque ele era generoso, porque ele era caridoso, não. É porque ele era ladrão. Ele queria que aquele dinheiro fosse... Disse: mestre, não era melhor ela ter vendido esse perfume, ter colocado o dinheiro na bolsa? E olha aí, olha como Judas. E aqui dá para tentar abrir um parênteses. Ellen White afirma, o Espírito de Profecia afirma que Jesus colocou Judas para ser o tesoureiro dos 12. Era ele que ia tomar conta das finanças ali, daquele grupo ali. Novamente o teste. Então, por que Jesus colocou Judas para tomar conta daquele serviço, sendo que Jesus sabia o coração dele, sabia que ele era ladrão, sabia que ele era desonesto? Por que será que Jesus fez isso? Olha aí. Exatamente. Vocês sabiam que tem pessoas que quando Deus age com bondade, age com misericórdia, a pessoa se toca e a pessoa se arrepende. Mas você sabe que tem gente que Deus vai agindo com misericórdia, vai dando chance, a pessoa vai ficando cada vez mais raiva, vai ficando cada vez mais rebelde. Então Judas era assim. À medida que Jesus ia sendo bom, ia dando chance, ia dando oportunidade, eu sei, Jesus sabia que o coração de Judas era daquele jeito, mas ainda deu aquela função para ele, que era para ver se ele se arrependia. E Jesus era sendo bom, Jesus era dando chances, e Judas era só ficando mais furioso, mais rebelde, e o coração mais duro. E o último ato de bondade de Jesus para Judas foi aí no capítulo 13. João 13. João 13, no verso 21, na hora da ceia, Jesus diz assim: um de vocês vai me trair. Aí novamente aparece o João fofoqueiro. O João fofoqueiro atacando de novo. João 13, verso 23 e 24. Quer dizer, nesse episódio aqui nem foi João fofoqueiro, mas foi Pedro. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos discípulos, a quem ele amava. Toda vez que você lê o Evangelho de João e disser assim, o discípulo que Jesus amava, é João falando dele mesmo. Eu era o discípulo que Jesus amava. Eu era o discípulo que Jesus mais gostava. Olha como ele era safadinho. Eu era o discípulo a quem Jesus mais amava. Aí olha o verso 24. Simão Pedro fez um sinal a esse, ou seja, um sinal para mim, para eu perguntar a Jesus a quem ele se referia. Então aquele discípulo, que sou eu, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Aí o verso 26. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Para que a gente amassa? Para que a gente pega a bolacha, quebra, bota ali, mistura ali com o suco e dá para comer? Para a criança, para o bebezinho, que a gente sabe que ele é frágil e não consegue comer a comida sólida. Então, por que vocês acham que Jesus fez isso? Ele pegou o pão, molhou e deu para Jesus.
demonstração de amor e carinho. Jesus estava dando a última misericórdia para Judas. Olha o carinho que eu estou tendo com você. Eu estou molhando o pão aqui para você. Exatamente. Aquela era a última chance, a última oportunidade. E aí, ao invés de Judas se arrepender, ao invés da graça entrar no coração dele, o que foi que entrou? Verso 27. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça depressa. Então aqui eu fiz esse parênteses para falar de Judas, embora a história fosse de Maria, para mostrar isso, que em alguns corações Deus apela, Deus fala de todas as maneiras, e a pessoa só vai ficando cada vez mais duro, cada vez mais rebelde, até que Deus não tem mais como falar. Não é porque Deus abandona a pessoa, mas é que a pessoa diz: eu não quero mais ouvir, eu não quero mais saber. Olha, vamos variar, vamos aí de Judas e de Pedro. Os dois pecados. Mas Pedro procurou logo a salvação. Procurou logo pedir desculpa dele. Já Judas não, procurou logo que ele precisasse para ele. Exatamente. Pedro, Exatamente. Então Judas, ele fez a escolha dele, assim como aquela mulher também fez. Judas preferiu a ingratidão, preferiu a rebeldia, mas aquela mulher, ela preferiu demonstrar a sua gratidão a Jesus daquela maneira. E agora a gente vai voltar para a história dela, que é para a gente ver a resposta de Jesus. João 12, versos 7 e 8. João 12, versos 7 e 8. Qual foi a resposta de Jesus para aquela atitude dela? Diz assim: mas Jesus disse: deixa, o que você tem a ver com isso? Que ela aguarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. E nos outros evangelhos onde conta essa mesma história, Jesus diz assim: ela fez isso para o meu sepultamento. E onde quer que o evangelho do reino for pregado, vão contar a história dela, para a memória de mim. Então essa história dessa mulher que se humilhou ali, ungiu os pés de Jesus, é contada em todos os lugares onde o evangelho é pregado. É um sinal, uma história de gratidão e de a gente entregar tudo em gratidão ao nosso Salvador. Então, aquela mulher ungiu Jesus ali, e com aquele perfume Jesus foi até a cruz. Como Jesus disse, aquele perfume ficou impregnado no seu corpo até o momento do seu sepultamento. Então, por que essa história dela foi um testemunho de Jesus? Por que essa história dela, fazendo isso, ela testemunhou sobre Cristo? Fazendo tudo isso que a gente viu agora, por que a história dela foi um testemunho sobre Jesus? Assim. Exatamente. O importante para ela não era o valor que ela tinha gastado, mas a gratidão de ter a sua vida liberta e ter o seu irmão ressuscitado. Então ali ela testemunhou que Jesus era o verdadeiro libertador da vida dela. Olha aí. Então Jesus fez essa libertação na vida dela, libertou ela de 7 demônios e também trouxe seu irmão de volta à vida. Então qualquer valor ainda seria pouco para demonstrar a sua gratidão. Pois é. Então nós vimos o testemunho de Abraão, vimos o testemunho dela, e agora nós vamos ver um terceiro testemunho que está lá em João 18, de um personagem bastante improvável.
João capítulo 18. Aqui, como a gente percebe, essa lição, ela vai para frente e vai para trás. Tem horas que ela conta uma história lá no começo, depois vai para o final, depois volta para o começo, depois vai para o meio. Mas, o importante é a gente entender a essência, entender o que ela está querendo dizer. Na terça-feira, fala do testemunho involuntário de Pilatos. Pilatos testemunhou de Jesus? Um governador romano, um governador que condenou Jesus? Como foi que ele testemunhou? Ele não era do povo de Deus, ele era inimigo do povo de Deus. Como foi que ele testemunhou de Jesus? Olha João 18, verso... Vamos ver aqui esse diálogo, verso 33. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: essa pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Ou seja, você está falando com sinceridade ou foi alguém que mandou você perguntar isso? Pilatos perguntou: por acaso eu sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que entregaram você para mim. O que foi que você fez? Ao verso 36. Jesus respondeu: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então veja aqui, para vocês entenderem, no tempo que Jesus veio, também surgiram, ao mesmo tempo, várias outras pessoas querendo dizer que era o Messias. No mesmo período que Jesus veio para esse mundo, várias pessoas surgiram dizendo: eu sou o Messias, eu sou o libertador. Mas o que essas pessoas faziam? Elas juntavam ali um punhado de seguidores, do mesmo jeito que Jesus fez, só que esses seguidores usavam armas e eles lutavam contra os romanos. Só que Pilatos pensou que Jesus também era um desses supostos Messias que tinham surgido. Só que Jesus era diferente. Jesus ele não falava como se fosse um agitador, como se fosse um rebelde, como se fosse um guerreiro. E falava de uma maneira doce, de uma maneira suave. E com essa resposta de Jesus, Pilatos ficou ainda mais encapsulado. O reino dele não é daqui. O reino de Jesus, o reino desse homem não é daqui, não é desse mundo. Como assim? E aí o verso 37. Então Pilatos perguntou: então você é rei? E Jesus respondeu: o Senhor que está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então Pilatos perguntou: aumente sua mão. Então Pilatos perguntou: o que é a verdade? E aqui o diálogo acaba. Mas só nessa conversa aqui, Pilatos percebeu que a maneira que Jesus respondia não era o que ele estava esperando. A resposta que Pilatos queria ouvir é claro que sou rei. É claro que eu vim aqui para liderar uma revolta, eu tenho seguidores armados, eu tenho um exército pronto para atacar Roma. Era isso que Pilatos queria ouvir. Mas Jesus falou de uma maneira totalmente diferente. E outra, Jesus não parecia ser alguém violento. Ele não parecia ser alguém que estava pronto para liderar uma guerra. Jesus tinha aquela aparência pobre, tinha aquela aparência sofrida, de alguém queimado do sol, de alguém que tinha sofrido várias vezes ao longo da vida e que naquela altura, naquela situação, já estava bem machucado, até apanhado a noite toda, sem comer, sem beber, bastante abatido, acabrunhado. Mas o Espírito de Profecia afirma, através de Ellen White, que mesmo Jesus estando daquele jeito, ele ainda parecia ter um aspecto assim de rei. Você sabe que o rei, ele tinha uma postura, ele tinha um jeito que era diferente das pessoas comuns, né? O rei ele tinha uma pose assim, que ele se destacava do povo. Então Jesus, mesmo daquele jeito, naquela condição, Jesus parecia um rei. Jesus tinha uma aparência nobre, um jeito diferente de todo mundo que Pilatos já tinha conhecido. E naquele diálogo ali, Pilatos se convenceu de que Jesus não era uma pessoa comum. Ele não era culpado daquelas acusações e nem era uma pessoa perigosa. Jesus era diferente, Jesus era inocente. E aí, por isso que no final do verso 38, Pilatos diz assim para os judeus: eu não acho nele crime algum, ele é inocente. Então Pilatos percebeu que Jesus era inocente, percebeu que ele não era nada daquilo que os fariseus estavam dizendo. Então, se Jesus era inocente,
Por que Pilatos ficou relutando tanto em libertar Jesus? Por que ele demorou tanto para dar uma resposta, para se decidir? O que foi que Pilatos fez? Olha o verso 39. Mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. Então olha o contraste de Jesus para Barrabás. Todos vocês já viram o filme, vocês conseguem ver na cena a diferença gritante que tinha entre um e outro. Jesus daquele jeito ali, bem simples, bem humilde, com aquela aparência bem acabada, e Barrabás louco, e Barrabás violento, agressivo, daquele jeito bem diferente, feroz. Barrabás era culpado. Barrabás, aqui em João diz que ele era um salteador, mas ele também era um agitador. Ele tinha liderado uma rebelião contra Roma. Ele era bem diferente de Jesus. Mas o povo queria crucificar Jesus e soltar Barrabás. Então, por que Pilatos ficou relutando tanto em fazer o que ele sabia que era o certo a se fazer? Por que ele demorou tanto? Por que ele ficou nessa dúvida se soltava ou não Jesus? Por que vocês acham que Pilatos ficou com essa indecisão? Se ele já tinha reconhecido. Eu acho que ele sabia que ela não era culpada, mas a humanidade insistia que era. Pois é. Então ele ficou na dúvida, porque ele não estava pessoalmente. Ele estava convicto. Não, ele tinha certeza, ele não era culpado. Mas aí ele precisava de volta à humanidade. Volta o povo. Porque ele tirava muito com os judeus lá, principalmente na sinagoga, eles eram aliados, né? Aliados para coisas que eram de interesse deles. Como a nossa política de hoje, né? Por causa da política. E tinha aquela questão de favor de um com o outro, de ajudar um outro, ajudar o outro, criar uma coisa que o outro precisava. Por causa disso, ele ficou alimentando, esperando que o próprio Deus dissesse que Jesus fosse solto e Barrabás fosse crucificado. E era o certo, mas só que ele não podia dar a resposta por causa que ele ficou favor. Ele tinha algo de Deus. E aquela própria multidão que estava gritando ali, ela tinha sido comprada pelos fariseus. Sabe que às vezes tem comícios que para dar aquela multidão, para nas fotos parecer que tem muita gente, o político não vai e compra as pessoas para ir gritar, para ir assistir? Às vezes não sempre, né? Todos são desse jeito. Aí foi como que tinha trocado. Pois é. É porque todo foi trocado. Jesus foi Barrabás. O sofrimento pela vitória. Pois é. O pessoal todo pedindo que toma Barrabás, que Jesus colocou. E sabe o que é mais doloroso? A mesma história se repetiu. Pois é. E sabe o que é mais doloroso? É saber que entre aquela multidão tinha pessoas que estavam no domingo anterior com os ramos, recebendo Jesus. Esse é o Messias. No domingo de Ramos, quando Jesus entrou na entrada triunfal, tinha pessoas que estavam ali naquele dia se alegrando, balançando os ramos e depois estavam gritando: crucifiquei ele. Então as mesmas pessoas estavam lá naquele dia. Pois é. Agora Pilatos, vamos ver. Pilatos, ele era autoridade, ele era o governador. Era ele que tinha que dar a sentença, não era? Era ele que tinha que dar a palavra final. Então ele não tinha que ter moral, ele não tinha que ter vigor. Se Pilatos tivesse soltado Jesus, o que vocês acham que ia acontecer? Não ia se cumprir? Quem acha que a profecia iria se cumprir e quem acha que não iria se cumprir?
Quem acha que a profecia iria se cumprir? E quem acha que não iria acontecer se Pilatos tivesse solto Jesus? Mas alguém teria que condenar. Então, se Pilatos tivesse solto Jesus, o que ia acontecer? Outra pessoa ia fazer esse papel. Mas o que ia acontecer com Pilatos? Ele iria estar salvo. Exatamente. A mulher dele teve um sonho. O que está acontecendo? Então lá. A mulher de Pilatos teve um sonho dizendo: ó, não mexa com ele, não vá se meter com ele, porque ele é justo, ele é santo. Se você for se envolver com ele, vai sobrar para você. Então Pilatos, ele teve a chance. Jesus, nessa conversa aqui, parecia que Jesus estava em desvantagem, mas na verdade quem estava ali precisando se converter era Pilatos. Jesus estava oferecendo a salvação. Se Pilatos tivesse arrependido e tivesse solto Jesus, outra pessoa ia cumprir o papel dele, mas ele estaria salvo. E na verdade, todos os personagens aqui da Paixão de Cristo, todo mundo, não era obrigatório ter sido essas pessoas. Se todo mundo aqui tivesse arrependido, se Judas tivesse arrependido, outra pessoa ia trair Jesus e não Judas. Se Herodes tivesse arrependido, outra pessoa teria condenado Jesus e não Herodes. Se Pilatos tivesse feito do mesmo jeito, se os fariseus... Oi? Pois é. Se os fariseus tivessem arrependido, outros líderes... A profecia. Jesus iria ser crucificado, Jesus iria ser sacrificado, mas os personagens teriam sido outros. Da mesma maneira, Deus não predestina ninguém para se salvar nem para se perder. Você não está escrito lá quando você nasce: ó, você vai se perder, você vai se salvar. A salvação é uma decisão individual. E ao longo da vida nós temos milhares de chances, até o último suspiro, para a gente se arrepender, para a gente mudar de ideia. O único perigo, gente, é a gente acabar cometendo o mesmo erro de Judas. Chega um momento crítico na nossa vida, em que se a gente disser muitas vezes não, a gente não consegue mais ouvir. A gente não consegue mais ouvir o Espírito Santo falando. A gente ouve aquela vozinha dizendo: vai para a igreja, aquela vozinha dizendo: lê a Bíblia, peça perdão dos seus pecados, mude de vida. Aquela vozinha do Espírito Santo dizendo todo dia. Mas você vai dizer: não, mas tá, depois. Você acha que o Espírito Santo vai ficar falando para sempre com o coração que não quer ouvir? Uma hora o Espírito Santo se cala e você tomou sua decisão. Então, pois é. Então, se você quer hoje dizer sim a essa voz, vamos ficar de pé e vamos orar. Oremos. Senhor Deus, aqui, Senhor, nós estamos em Tua presença, porque ao ler essas histórias, ao conhecer a vida desses personagens, nós não temos outra escolha a não ser nos declarar do Teu lado. Nós queremos estar do lado vencedor desse conflito, do lado do nosso Salvador. Que essa voz do Espírito Santo nunca deixe de falar em nossa mente. Que nós possamos ter o coração manso, o coração humilde, para sempre que o Senhor chamar, nós dizemos sim. Nós te seguimos para onde o Senhor for. E que o Senhor nunca desiste de nós. Às vezes nós somos duros, às vezes nós somos arrogantes, às vezes nós queremos seguir o nosso próprio caminho, mas hoje nós reconhecemos que nós não somos nada sem Ti. Então fica conosco, abençoa o restante desse culto, em nome de Jesus. Amém.